Alô? Se tiver cortando minha cabeça, me avisa ali, tá, gente? Tá dando pra ficar legal, hein? Tá pegando tudo. Graças e paz a todos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Então, hoje, nós estamos aqui para iniciar, tá ok? Uma nova live. O tempo está ameaçando chover agora aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Está ventando, então pode ser que interrompa aí uma falta de energia, tá bom, gente? O tema de hoje é esse aí. Não estás debaixo da lei. Vamos repetir todos? Não estás debaixo da lei. Ora, isso aí é o que fala o Evangelho, né? Estamos debaixo da lei? Não. O Evangelho diz que não estamos debaixo da lei. A questão toda não estamos debaixo de qual lei? Da lei que foi entregue por Moisés, através de Moisés, né? Recebida no Monte Sinai pelos gentios, não, pelos hebreus. Essa lei ela foi recebida pelos hebreus. Será que está filmando aí? Tá ao vivo, né? Online, né? Mas nós estamos debaixo, nós estamos na lei, nós não estamos nessa lei aí que foi entregue aos hebreus. Estamos na lei de espírito da vida, é o que diz o Evangelho. Ou seja, debaixo da lei de Deus, da lei de Cristo. Então não estamos debaixo daquela lei. Então o tema aqui hoje, a vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, depois não esqueçam de compartilhar, né, essa mensagem, esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Amém? Então o tema de hoje é isso aí. Não estás debaixo da lei. Por que nós não estamos debaixo dessa lei? Porque aquela lei era a lei do pecado e da morte. Isso não é da minha cabeça. Isso é o que está escrito, né? Estamos cansados de ler isso aí em vários momentos. Que aquela lei que foi entregue, depois a gente vai entender perfeitamente isso aí, foi entregue aos hebreus, é porque eles estavam debaixo da lei do pecado da morte, o pecado de Adão. Então por isso que precisou de lei, porque os homens se tornaram transgressores, ou melhor, transgressores ainda não, porque não tinha lei para dizer que eles eram transgressores, mas eles se tornaram ausentes, longe de Deus, e praticando várias atrocidades, né? Homens matando homens. Então precisou que a lei foi criada exatamente para os injustos. A gente vai ler isso aí. A lei de Moisés ela não foi feita para justos, para justificados. Foi por isso que Cristo tirou a lei, né? Ele cravou a lei na cruz. Por quê? Porque ele justificou a todos. Para que lei? Lei para justificados, né? Então nós hoje estava conversando com Patrícia que quando se cria leis na prefeitura, no governo, de alguma forma punindo alguém, é porque as pessoas transgridem, né? A lei foi feita para transgressores. Então, assim, cria-se uma lei para pagar condomínio. Mas por que se cria uma lei para pagar condomínio? Porque muitos não gostam de pagar. Então acaba se criando uma lei, colocando todos debaixo daquela lei do condomínio, né? Para que quem não pagar o condomínio vai sofrer alguma coisa que a lei diga que ele vai sofrer. Então, assim também a lei de Moisés. A lei de Moisés foi feita para injustos e não para justos. Como Cristo já justificou-nos, então não tem por que ter lei para nos conduzir, porque a lei era o aio, né? A lei conduzia aqueles que ainda iriam encontrar a Cristo. Vamos ler aqui, ó, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Está dando para acompanhar aí, gente? Ó, o mouse... Está dando para ver o mouse? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo... Em Cristo... Não é nos rudimentos de lá dos judeus. Em Cristo. Em Cristo Jesus te livrou ou não te livrou? Da lei do pecado e da morte. Vejam, o evangelho que todos têm que diz que aquela lei era do pecado e da morte, né? Romanos 8:2. Vamos passar para o próximo versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois
Estais debaixo da lei? Pois não estás debaixo da lei. Está bem claro aqui, né? Porque vamos dizer que estamos debaixo da lei. E sim da graça, estamos debaixo da graça de Cristo. Né? Amém? Mas se sois guiado pelo Espírito, olha o que diz o Evangelho. Não estás sob a lei. Ou estás? Não estás sob a lei, é o que está escrito, né, gente? É isso que temos que falar, é isso que temos que confirmar. Aqui, ó. Paulo falando aos Coríntios no capítulo 9, versículo 20. Versículo, abrevia, 20. Procedi para com os judeus como judeu. Vamos prestar atenção. A fim de ganhar, vocês que estão no Facebook e no YouTube. Preste atenção só. A fim de ganhar os quem? Judeus. Para os que vivem sob o regime da lei. Quem vivia sob o regime da lei? Os judeus. Como se eu mesmo assim vivesse. Ora, Paulo já tinha entendido que ele não estava debaixo da lei. Ele falou assim, como se eu mesmo assim vivesse debaixo da lei. Mas ele já tinha entendido que ele não estava debaixo da lei. Deu para perceber aí a fala de Paulo? A inteligência, né? A sabedoria de Deus. Para ganhar os que vivem como? Debaixo da lei. Embora, olha só o que fala, embora não esteja eu. Deu para perceber? Debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 20. Então veja que Paulo, ele se colocava como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus. Ele fazia de conta que estava debaixo da lei. Paulo, vai lá, faça um voto para você mostrar que você não é transgressor da lei. Vai lá, cumpra, raspa a sua cabeça. Ele fazia isso exatamente para ganhar os judeus. Deu para entender? Deu. Dessa forma, acho que não precisa nem desenhar, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente sempre fala, precisa desenhar. E olha que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 9, 21 sobre quem não eram os judeus. Aos sem lei, quem eram os sem lei? Os gentios. Como se eu mesmo o fosse também sem lei. Então Paulo chegava lá entre os gentios e ele procedia como se ele não tivesse nenhuma lei. Né? Vamos ler aqui, ó, para não ficar nas minhas palavras, né? Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Olha, ele não estava sem lei para com Deus, mas ele ia como se fosse, né? Como se não tivesse. Mas debaixo da lei de Moisés. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Não é mais Moisés. Para ganhar os que vivem o quê? Dentro ou fora da lei? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Acho que está bem claro, né, gente? Antigamente a gente não entendia muito isso, mas agora nossas mentes, o nosso entendimento se abriu para a verdade do Evangelho. 1 Coríntios 9, 21. Agora, a expressão pecado, relatada na carta aos Romanos, são as obras da carne relatadas na carta aos Gálatas. Então, quando Paulo fala de pecado, ele não está falando sobre transgressão da lei, porque a lei já foi tirada. Como que a gente vai transgredir algo que não existe? Se a lei não existe, não tem transgressão da lei. Mas o que o Evangelho diz é que aquele pecado, que na verdade existe diferença de pecado e pecado. Pecado antes da cruz era o pecado de Adão, era a natureza humana. O pecado depois da cruz é a natureza humana de fazer o mal, né? Então, a expressão pecado relatada na carta aos Romanos são as obras da carne relatadas na carta aos Gálatas. Vamos entender. Carta aos Romanos. Primeiro vamos ler a carta aos Romanos. Olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está dando para entender? De maneira que obedeçais às suas paixões. Dá para perceber que está falando das obras da carne? Dá. Romanos 6, 12, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, quer dizer, ou seja, as obras da carne, né? Como instrumento de iniquidade, de praticar o mal, de fazer o mal, de roubar, de assaltar, né? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 13. Então está dando para entender. Vamos entender mais ainda quando a gente chegar nos Gálatas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da
lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Agora a carta aos Gálatas, vamos ler aqui, ó. Por quê? Toda a lei, ou só uma parte da lei? Porque toda a lei, o que é toda a lei? Toda a lei começa lá desde a Deus, amar a Deus, né? Amar ao próximo, não cobiçar nada de ninguém, honrar pai e mãe, toda a lei começa nisso. Esse negócio de dizer que os 10 mandamentos é uma coisa à parte, não existe. A lei era um todo. A lei era um todo. Desde o primeiro item da lei até os 613, eu não sei como é que fala, né? O último parágrafo da lei. A gente sabe que é o 9º, 10º, 100º, 1000º, agora o 613, como é que é? Eu não me lembrei mais. Já esqueci o que aprendi na primeira série, na segunda. Primeira não, no ensino médio, né? Porque toda a lei, ou só uma parte da lei? Toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás. Vejam, toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Mas veja, gente, aqui o apóstolo está falando da lei. Porque Jesus, ele veio resumindo a lei em amarás o teu próximo. Então é para a gente entender. Vejam, amarás porque está escrito ame o seu próximo? Não. Porque tem um script a ser cumprido? Ame seu pai e sua mãe, ame seu irmão, ame o seu vizinho, ame o colega de trabalho. Não é. Nós não estamos debaixo dessa lei de regras escritas que você tem que amar. Aí a gente tem que ficar decorando. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que fazer o bem. Não existe essa lei para a gente. Porque a lei é de espírito de vida. Então veja o que aqui Paulo está falando. Que toda a lei de Moisés se resume numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas tem uma coisa mais excelente do que isso aqui, gente. Tem algo mais excelente do que amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como se fosse uma regra a ser cumprida. Vamos entender. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Vamos entender aqui agora, ó. Paulo falou o quê? Digo o quê? Porém o quê? Então não é nem aquilo, gente. Digo, porém, andai em espírito. Para a gente entender, amarás ao teu próximo como a ti mesmo é um tipo, como se fosse uma regra. Mas Paulo fala assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, o quê? Da carne. Gálatas 5,16. Vou baixar só um pouquinho aqui, gente, que acho que está um pouquinho alto aqui. Amém. Só na caixa de som, tá bom? Então diz aqui, Gálatas 5,16, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Vejam aqui que Paulo fala o quê? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, não é ficar assim, preocupado, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o bem. Não é isso. O que Paulo diz, o quê? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, a gente sempre vai fazer o bem sem olhar a quem. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17, né? Mas se sois guiado pela lei de Moisés... Mas se sois guiado pelo Espírito... Vejam, então não estamos debaixo da lei, né? Não estais debaixo da lei. Gálatas 5,18. Porque... Olha aí o pecado aí que a gente falou de Romanos. Porque as obras da carne são o quê? Manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Gálatas 5, 19 e 20. A gente vai depois procurar entender um pouquinho a definição de algumas palavras aqui, né? Invejas, homicídios e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é perderão a salvação, não não entrarão nos céus, não herdarão o reino de Deus, ou seja, não viverão em novidade de vida. Viverão o quê? Na carne. Então é isso, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Olha o que ele diz aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Contra estas coisas, veja, não há ou há lei? Não há lei. Então, se estamos debaixo da lei de espírito de vida, nenhum script dizendo que a gente tem que amar pai e mãe, que a gente tem que amar o irmão, que a gente tem que amar o semelhante, que a gente tem que amar o colega de trabalho, o colega de escola. A gente não tem que ficar decorando algo escrito como foi escrito na pedra, na lei que foi entregue lá aos judeus, né, gente? Então, contra essas coisas não há lei. Então, quem vive na lei de espírito de vida, automaticamente, a língua trava a língua, né? Automaticamente, ele vai amar naturalmente. As coisas vão fluir, porque as coisas vão acontecer pelo Espírito. Rios de água viva rios de água da vida, né, vão jorrar do seu interior. Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei. Debaixo da lei, igual a debaixo de maldição. Quem diz isso é Messias? Não, quem diz isso é o evangelho que todos têm. Vejam o que está escrito aqui, ó, Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de bênçãos. Não. Diz o evangelho que todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-lo. Então, isso aí é a lei que já foi abolida, que Paulo está se referindo daquela lei que já tinha sido tirada. Gálatas 3:10. Então, veja, quem se coloca debaixo da lei, ele se torna maldito. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir cumprir tudo. Ele vai cumprir uma parte e vai deixar de cumprir a outra parte. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Quem tentasse... Isso aí aconteceu com o povo de Israel também. Eles tentavam cumprir uma coisa da lei e transgredia outro item da lei. Então ele se tornava maldição. Por que se tornou maldição? Porque na própria lei dizia assim: maldito todo aquele que não permanece em algumas coisas escritas no livro da lei? Não, em todas. Então a lei tinha que ser cumprida na íntegra, os 613 itens da lei de Moisés. E a gente sabe que somente Cristo, o único que cumpriu tudo. Então foi por isso que aquela lei precisou ser tirada, porque os homens não iriam cumprir nunca. Então Cristo veio e consumou tudo, cumpriu tudo e nos colocou debaixo da graça. Aliás, nós não estávamos debaixo da lei, né? Colocou a todos na graça, debaixo da graça. Amém? Gálatas 3:10. Algumas passagens aqui só para abrir nossa mente para o entendimento. Romanos 9:31. Tu que te glorias na lei. Vejam, tem muita gente que se gloria aí no jejum aí, né? No submonte, em muitas coisas que é lei. E ainda tem a lei dos homens também, né? As falsas doutrinas que se cria dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer uma corrente, que você tem que fazer um propósito, que você tem que pagar dízimo. Então vejam, tu que te glorias na lei, eu sou fiel a papai porque eu entrego os 10%. É mentira. Veja o que está escrito aqui, ó. Tu que te glorias na lei, porque isso tudo é lei, né, gente? Isso tudo é lei. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos 2:23. Por quê? Porque ele cumpre só aquilo ali e o restante. Né? E o restante. Então, veja, ele se gloria na lei, mas ele é transgressor, né? Que não existe nem mais lei de Moisés, já foi tirado. Romanos 2:23. Agora aqui, ó, Romanos 9:31. E Israel buscava a lei de justiça, não chegou ou chegou a atingir?
não chegou a atingir essa lei. Nunca Israel conseguiu a justiça da lei, somente Cristo veio e cumpriu. Romanos 9, 31. Aqui, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei ou com lei? Sem lei se manifestou o quê? A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3, 21. Então, a lei e os profetas testemunhavam da justiça de Deus que nós alcançamos. Amém? Mas agora é sem lei. Né? Agora aqui, vamos ver, Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então vejam, quando a gente fala confirmamos a lei, não é para a gente começar a cumprir vários itens da lei. A gente confirma a lei pela lei de espírito de vida. Romanos 3, 31. Já está começando a chover, hein? Agora veja que Paulo falando aos Gálatas. Deus vai segurar essa chuva um pouquinho. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha só o que Paulo está falando. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei ou ficou vivo para a lei? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,19. Segura aí, Deus. 2,19. Agora veja aqui, ó, Romanos 5,13. Porque até ao regime da lei... Até, né? Ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se a lei foi tirada, Deus não leva em conta os pecados, ou seja, as obras da carne, para condenar o homem. Deu para entender? Deu! Romanos 5,13. Eu mesmo estou respondendo. Está parecendo aquele jornalista que pergunta e ele mesmo responde, né? Faustão. Amém? Agora veja aqui, ó. Se alguém está preocupado em observar a lei, ou seja, cumprindo aqueles itens lá na igreja, né? Se colocando debaixo da lei, veja para quem foi feita a lei. Vamos entender agora. Ó. Lei agora, a sabedoria do alto. Foi dada a João, embora João não tivesse uma grande revelação assim da graça, né? Olha só o que... não, essa ainda não é João, não. Timóteo está falando. Depois a gente vai falar sobre João, né? Paulo falando a Timóteo, aliás. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ora, se o cara não está debaixo da lei, por que ele está tentando cumprir a lei? Então ele não está usando de modo legítimo. A lei é boa só se cumprir todos os itens da lei, é o que está escrito. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Vejam, a lei não é promulgada para justos. Então como é que estamos debaixo da lei? Né? Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, como falamos aí. A lei do condomínio é feita para transgressores de pagar condomínio. Né? Mas para transgressores e rebeldes. Irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas... Patricidas não, né? Parricidas e matricidas e homicidas. São palavras difíceis, né? 1 Timóteo 1, 8, 9. Então veja, para quem que é feita a lei? Nós somos parricidas? Nós somos matricidas? Matamos nossa mãe? Nós estamos com raiva da nossa mãe? Não. Estamos com raiva do nosso pai? Não. Somos transgressores e rebeldes? Não somos. Então por que nós vamos dizer que estamos debaixo de uma lei, né? 1 Timóteo 1, 8, 9. Então vejam para quem que foi feita a lei, hein? Para quem que foi feita a lei? Para aqueles caras ficarem presos lá no presídio. Agora a gente está se referindo à lei do país, né? Mas a lei de Moisés foi feita para os transgressores, para aqueles que queriam viver impiamente. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segura aí, Deus. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. É Paulo falando a Timóteo. 1 Timóteo 1, 10 e 11. Deus está segurando. A lei dada por Moisés, ou seja, a lição do Velho Testamento, foi ou não foi abolido por Cristo na cruz? Foi. Ué, está escrito? Por que a gente vai dizer que se mantém aquela lei? Não, não se mantém. Foi abolida. A lei dada por Moisés. A lei não era de Moisés, foi dada por Deus, pelos anjos, né? Lá, sarça ardente, aquele negócio todo. Monte Sinai, foi dada a Moisés. Ela foi abolida por Cristo onde? Na cruz, quando ele cumpriu tudo. Veja o que Paulo fala aos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, ou somos como Moisés? Não somos. Nós somos como quem? Como Cristo.
E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o quê? Permanente ou transitório? Transitório. 2 Coríntios 3,13, não precisa nem falar muita coisa. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, há 2000 anos atrás, Paulo está falando dele lá, de 2000 anos, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Ó, irmão, tem que dar seu dízimo. Ó, irmão, tem que pagar o preço. Ó, irmão, tem que jejuar. O mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo mantido, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3,14. E até hoje, Paulo está falando até hoje lá, que ainda tinha um templo de pé lá. Quando é lido Moisés, eles leem Moisés. Tem muita gente lendo Moisés hoje em dia nas reuniões da igreja, né? Está lendo ainda a lei de Moisés para o povo cumprir a lei de Moisés. Ó, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Muita gente está com o peso da lei ainda, né? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 2 Coríntios 3, 13, 16. Então veja, Paulo estava falando dos judeus, mas hoje em dia ainda continua muita gente querendo ainda ser judeu ainda. Aliás, ele está usurpando a lei que nem foi feita para ele, né? Usurpando uma lei que não foi feita para ele. A cédula com as ordenanças foi cravada na cruz, riscada, apagada. Cristo tirou-a do meio de nós. Está escrito ou não está escrito? A cédula com as ordenanças foi o quê? Cravada na cruz, riscada, apagada. Cristo tirou-a do meio de nós. Paulo está falando dele porque ele era judeu, tirou-a do meio de nós. E a igreja dos Colossenses, eles estavam se colocando debaixo de regras, de leis, de doutrinas de homens e outras coisas também do paganismo. E também muitos estavam querendo impor a lei dos judeus para a igreja, né? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas ou algumas? Todas as ofensas. Colossenses 2,13. 2,14. Havendo riscado a cédula, ou não foi riscada? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou ou manteve? E atirou-a do meio de nós, cravando ou não foi cravada? Cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Vejam, João, agora vamos passar aqui. Então a lei foi tirada, né, gente? Está escrito, né, gente? Vamos dizer que é para manter para o irmãozinho cumprir isso, cumprir aquilo. Cheio de regras, né? Cheio de mandamentos, né? Reuniões cheias de mandamentos. Ó, meu irmão, cuidado com o diabo, aquele negócio todo, né? Deixa para lá. Porque você não está sendo fiel. Veja, gente, cheio de regras a serem cumpridas. Regras nós já temos no mundo. Porque, como nós estamos no mundo, nós vivemos debaixo de regras, porque é a lei civil, é a lei do país. Mas a igreja não está debaixo de regras, está na lei de espírito de vida, né? João tinha um pouco de revelação da graça, mas escreveu algo importante que vamos ler agora, ó. Veja o que João fala em João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? A lei. Por que João estava falando dessa forma? Porque ele ainda estava pensando que a lei ainda não tinha sido tirada, porque o templo ainda estava de pé, os sacerdotes ainda iam cumprir, eles ainda jejuavam, eles ainda faziam muita coisa. Então João, ele assim, não teve muita revelação, mas veja o entendimento dele. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Paulo já estava falando que o pecado já era obras da carne, que já não era mais transgressão da lei, mas João ainda estava falando que era transgressão da lei. Vamos entender aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, olha o que o João fala. O pecado é a transgressão da lei. Ora, se nós não estamos debaixo da lei, que transgressão que nós cometemos? Nenhuma, né? Da lei, não. Então vejam, se tiver só o semáforo e não tiver uma lei dizendo que é um ilícito avançar o sinal, você não está cometendo nenhum ilícito, você só está avançando o sinal. Não deixa de ser algo perigoso, porque você pode atropelar alguém. Assim também quem anda nas obras da carne. É algo perigoso xingar alguém, porque alguém pode dar um soco nos seus olhos e ficar com o olho. Então vejam, embora pudesse não estar escrito na lei que não pode xingar alguém, mas seria algo perigoso. Então, da mesma forma, quem anda nas obras da carne está andando de uma forma perigosa, né? No trânsito ele xinga todo mundo, ele quer puxar arma, quer fazer uma opção de coisa, né? Aí, de alguma forma, ele pode ter uma retaliação, né? Então veja aqui, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha, João já sabia disso, hein? Ó, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Tirou ou não tirou? Tirou. João já sabia que tinha que tirar, mas falava ainda que estava debaixo da lei. E nele não há pecado. Ora, então se nele não há pecado, quem está em Cristo tem ainda o pecado de Adão? Ainda está transgredindo a lei? Não, 1 João 3,5.
Todo aquele que nele permanece não está no pecado. A chuva não caiu aqui, né, gente? Interessante. Estou ouvindo barulho ali, mas não vi. Seco. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Aí ele está falando de quem? Dos filhos da perdição, daqueles que não creem em Jesus, né? 1 João 3,6. O apóstolo Paulo não... Agora vamos terminar agora com essa parte aqui, ó. O apóstolo Paulo não recomendou o jejum. Embora muitos pensem que o apóstolo Paulo recomendou o jejum, que era um item da lei. A abstinência de alimentos para a igreja. Paulo nunca recomendou isso, embora esteja escrito aqui. Mas preste atenção na adulteração da versão Almeida Corrigida e Fiel. Veja, Paulo não falou, mas Almeida colocou. Tá? A única versão com essa sutil farsa. Vejamos, ó. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 7, 5. É a única versão que fala isso aqui que a gente vai falar. Jejum e oração. Não tem em nenhuma outra versão escrito isso. Não vos priveis uns aos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicares ao quê? Ao jejum e à oração. Isso aí quem falou foi Almeida. Paulo falou só a oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás, um bicho ruim, não. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É claro que é da carne que está falando, né, gente? Então vejam que o assunto não é esse. Vamos voltar aqui, ó. Para vos aplicardes ao jejum e à oração. Agora vamos ver outra versão aqui, ó. As demais versões, todas as outras versões, inclusive a israelita, não cita o jejum. Erro de tradução não deve ser tomado como doutrina do evangelho, uma vez que jejum era a ordenança carnal da lei de Moisés, já mantida ou já abolida? Já abolida. Versões já corrigidas. Vamos ver aqui, ó. O próprio Almeida corrigiu algumas versões dele e tirou o jejum. Vamos entender, ó. Almeida revisada imprensa bíblica. É Almeida ainda, mas ele foi revisada. Ele não. Eu não sei quem foi que revisou, mas assim, alguém revisou essa versão. Não sei se foi ele mesmo na época. Eu sei que foi revisado. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicar a oração. Cadê o jejum daqui? É a oração. Então a gente se manter o quê? Agradecendo a Deus, né? É isso que fala. E depois vos ajuntardes outra vez para que Satanás, que Satanás é a carne, né? Não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Almeida revisada, imprensa bíblica. Agora vamos ver aqui, outra versão Almeida aqui, ó. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicar o quê? A oração. Então veja que todas elas estão falando só a oração, tirou o jejum, né? Agora vamos ver a Bíblia israelita, que muita gente não tem, né? Essa Bíblia não está aí muito com o povo, né? Porque tem muita coisa que foi modificada. Aqui, ó. Pelas versões que existem por aí, né? Não vos negueis uns ao outro, exceto em comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a tefilá. Então, tefilá, na verdade, é a oração dos judeus, né? Então, vejam que, só para terminar esse tema de hoje, a gente colocou aqui sobre essas versões da Bíblia, que muita gente toma exatamente a única versão para ou dizer que os irmãos convocar, fazer, como é que fala? Eu não sei, convocar, né, campanhas para de jejum, não sei o que lá, com base, porque ele fala, não, mas Paulo não falou, foi na verdade, um erro. Eu não sei se foi por descuido de alguém e colocou jejum e oração quando era só jejum. E a gente pode ver aí pela versão israelita que está escrito a tefilá. Tefilá significa oração. Esse tefilá, esse termo aqui é oração. Amém, gente? Então o tema de hoje foi esse aí. Não estás debaixo da lei. Amém? Vamos repetir todos aqui? Não estás debaixo da lei. Esse foi o tema de hoje. Até o próximo vídeo. Não esqueçam aí vocês de compartilhar também, o pessoal que está no grupo, os que estão aí no Facebook, os que vão assistir no YouTube. Boa noite, boa tarde, bom dia, quando for assistir. Amém. Estamos terminando. Graça e paz a todos. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.